Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aventura gastronômica. A gente está numa cidadezinha que tem 1.500 habitantes aqui do Vale da Aosta, chama Arná, e a gente vai pra montanha hoje. A gente tá empoleirado aqui dentro de casa porque tá um frio danado lá fora e vai ficar pior porque lá na estação de esqui tem neve e tudo. A gente tá indo pra lá pra conhecer a comida típica da montanha. A gente tá aqui na tríplice fronteira Suíça, França e Itália e a gente vai conferir o que eles comem por aqui. Gente, estamos tentando chegar na montanha, mas é difícil. Primeiro tinha um caminhão tombado e agora o nosso bilhete de pedágio disse que não é válido. A gente não sabe o que fazer. A gente chamou o carinha, disse que pediu para esperar um pouco. Ah, agora tá. Vieram pegar a gente com as motonetas. Olha lá, ó. Tchau, tchau. Vamos passear de carrinho de neve, né, Dan? È una piccola cooperativa, coglie appunto le uve dei conferitori della zona, hanno in gamma i vini locali, Gamay, Pinot Noir, Fumén, prodotto proprio qua a chilometri zero perché i vigneti si trovano circa a 10 km di distanza. Qui già c'è una influenza un po' più francese e italiana. Assolutamente, perché la nostra regione è franco-provenzale e quindi c'è una forte influenza dei vini più che dalla Francia e dalla Svizzera. Tant'è che il Gamay in origine è un vitigno svizzero, così come per i bianchi la Petite Arvie, che viene comunque comunemente coltivata anche in Valle d'Aosta e possiamo, anche se il cepo non è autoctono, definirlo un vino locale. Faccio assaggiare. Profumo. Muito bom. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Allo Brasil, Vale d'Aosta. Allora abbiamo come piccola entrée un mix di salumi e formaggi. Al di là del prosciutto crudo sono tutti locali, accompagnati da castagne, che è un altro dei prodotti tipici che troviamo in Valle d'Aosta. Ben in evidenza tra i formaggi c'è ovviamente la fontina, mentre per quel che riguarda gli affettati abbiamo sia il lardo che la mocetta che è fatta in casa. Il tutto è accompagnato da patate di Torgnan, che sono locali proprio di questo paese. Ci hanno spiegato che la mucca ha la possibilità di eliminare nella digestione la clorofilla verde e trattenere i colori più dei caroteni, dei beta-caroteni gialli, per cui si trasferisce nella crema del latte e i formaggi diventano più suggellosi. Invece la capra non ha la possibilità di avere questi enzimi, per cui il formaggio caprino è sempre bianco. E vai nossa experimentadora oficial de formaggio aí. Gostei desse tipo também. Tá bem o sabor do fundi italiano. E como é que é a consistência dele? Ele é macio, ele não é aquele queijo que quebra. E próprio para derreter, né? Para fazer o fundi. Gente, olha o tamanho do prato. Guarda. Ó, Minha mão aqui, ó. E a mão do Feliz, né? Ó, a minha. Ó. troppo bello. Gente. Questo è il piatto più tradizionale che c'è, diciamo, della cucina valdostana. È un piatto molto povero. Anticamente si usava anche negli alpeggi, perché era un cibo comodo da conservare, lo si portava negli alpeggi nel periodo estivo dentro dei sacchi e ogni giorno tutti coloro che lavoravano all'interno dell'alpeggio mangiavano la polenta con i prodotti derivati dal latte. Noi cerchiamo di fare un menù che rispetti quella che è la nostra tradizione, che utilizzi per lo più prodotti del territorio.
in Valle d'Aosta si ha l'usanza di fare la polenta concha. Una volta fatta cuocere la polenta la si gratina in forno con la fontina e il burro fuso ed è un piatto particolarmente calorico e molto apprezzato da chi lo mangia. Se la fontina è buona ci permette di degustare un piatto particolarmente prelibato. Ora bisogna dire che chi andava degli appeggi, in quei 3 mesi che erano degli appeggi, per 3 mesi mangiavano polenta assieme al latte, se no una volta a colazione polenta e latte, a mezzogiorno polenta e latte e la sera polenta e latte. Oddio. Vê só porque eu comia polenta com leite quando eu era criança? Tá explicado, tá aí. Deu vontade de comer polenta agora, né, Dan? É, só que eu colocar um pouquinho de açúcar, né? Pra dar aquele gostinho. Eu podia comer polenta sem nada, juro por Deus, é muito bom. Delícia, buonissima. O que é essas coisinhas meio pretas que tem em cima? É erva? É pimenta? No pimenta. Questo piccolo pezzetto nero sono Già esterna del picco del mais. ela traz porque a polenta é feita com uma farinha integral, por isso que a gente encontra esses pedacinhos pretos, porque é do próprio milho. E ela realmente tem um outro sabor. E a textura também deve ser diferente, né? É muito boa. E o que tem no seu prato aí? Tem a carne de cerdo, que é essa aqui. Essa aqui é o vitello, funghi e salsicha, com molho de tomate. E aí você vai diversificando aqui e comendo com a polenta. Vamos provar. Uau, a salsicha é uma delícia. Nossa, uma carne de panela, ó, vai soltando, tá vendo? Giragli il video della scuola. Ela sozinha. O aspettiamo che sia finita, Eu achei que fosse mais forte, mas não é não. Bem suave. Non è quella che sei. Come è disposto? È lei? Sì? Acho que essa é a carne de cerdo. É um pouco mais forte. É mais forte e ela é feita com vinho. Ela é bem gostosa também. Também tá desmanchando, não é por isso não. Ó, mesma coisa. Deve ser por muito tempo. Agora eu vou provar, senão eu fico sem comer, né, amor? Ó a vista lá fora, coisa feia. Torta de maçã. Ela não é baixa não, ela é bem alta. Ó, ela vai desmanchando. Gente, eu tô babando em cima da... Ó, ela vem úmida. Esatto, E é claro que vem com pano, né, amor? Ela tá um pouco quentinha, vocês não tem noção, uma delícia. La classica che assomiglia di più alla apple pie. E agora chegou o seu tiramisu, mostra aí. Ó. É bem diferente do tiramisu que a gente faz lá, né? Porque aqui é uma massa mesmo, pelo jeito. Buono, não? Bem carregado no café. É? Sabor bem forte do café. E é bem macio, né, Fê? Cremoso. Qui? Questa è la coppa dell'amicizia. Questo è il caffè alla Valdostana. Ha dentro vari liquori, tra cui il GNP fatto in casa, sempre su base caffè. La si scalda molto zuccherata in genere e poi la si accende. Quello che parlavamo del fuoco. Per ammazzare un po' il contenuto alcolico che c'è all'interno. Dovete decidere un po' voi se tenerla tanto alcolica, meno alcolica. Ecco, passaggio fondamentale: quando la si beve non posarla mai, passarsela gli uni con gli altri, si beve da questi beccucci, ma è fondamentale non posarla mai. Grappa com mel. Na Itália ou tudo termina com café ou tudo termina com licor, né? Buonissimo. Parlami ancora un secondo in portoghese, dai, fammi, spiegami questa cosa in portoghese. Spiega. Isso é como uma cachaça, mais ou menos, destilado de uva, mesclado com mel. O sabor é um pouco adocicado, tem um pouco de acidez e não é tão forte quanto se espera, é um pouco mais delicado, como licor. Obrigada.